Bom, galera, esse é um vídeo tutorial sobre como instalar o Sorti, que é um programa voltado à área comercial, ponto de venda e loja, também farmácia. E a gente vai ver a instalação do Sorti em um servidor e uma estação de trabalho comum. Bem, primeiramente eu vou mostrar a instalação, como deve ser realizada em um servidor. Estou conectado aqui numa máquina, estou conectado remotamente numa máquina, né? E vou começar a instalação do Sorti nessa máquina como se fosse a instalação do servidor. Quando a gente compra o Sorti, ele já vem no CD um arquivo de licença empresa para empresa e, dependendo da sua versão, 754, né, ou 755, ele vai vir com esses arquivos aqui, essas pastas e esses arquivos. A instalação começa, o primeiro passo é a gente instalar dentro da pasta Sorti o arquivo setup. A gente vai executar esse arquivo, ele é bem simples, bem rápido. Bem-vindo à instalação do programa Sorti. Dá um OK. Ele vai falar que vai instalar no diretório C, comercial, não precisa alterar. Aqui só marcar continuar. E durante o processo, ele vai aparecer que há algumas DLLs que ele está copiando já existentes no computador. No caso, a versão, conflito de versão. No caso, a gente pode marcar que ele fala que é recomendado manter a nossa DLL, a DLL que já é existente. E ele pergunta: você deseja manter o arquivo? Então, no caso, a gente vai seguir a recomendação que é manter, certo? No meu caso aqui, apareceram poucas vezes, né? Instalação completada com sucesso. Esse foi o primeiro passo, certo? A gente pode verificar aqui lá no C2 ponto do computador, ele instalou na pasta comercial devidamente, certo? E a gente pode notar que nessa pasta há apenas algumas DLLs, né? Então a gente vai completar essas pastas com o conteúdo dessa pasta aqui. No seu CD vai ter uma pasta chamada dados. A gente simplesmente vai selecionar todos os arquivos, copiar, Ctrl C, colar, Ctrl V. Pronto, a gente já montou praticamente o nosso diretório do sistema. E agora a gente vai colocar nessa pasta o nosso arquivo de licença que está nesse arquivo compactado aqui, nesse zip. No caso, eu vou copiar também, eu vou colar. Pronto, o arquivo de licença já está instalado na máquina. O próximo passo agora é a gente fazer a ligação entre o sistema e o banco de dados. Para fazer isso, a gente precisa primeiro identificar o nosso banco de dados. E nessa máquina aqui eu não tenho o pacote do Office instalado. Mas se você, na sua máquina, você tiver o pacote instalado, você vai ver que esse arquivo aqui, bancocomercial.nbdb, é um arquivo do Microsoft Access, é um arquivo de banco de dados. Para fazer a ligação entre o sistema e o arquivo do banco de dados, a gente deve renomear esse arquivo aqui, onde está banco comercial, a gente vai passar a chamar somente comercial. Pronto. Agora, para linkar o programa com o banco, tem um aplicativo que vai fazer essa ligação. Por que o uso do aplicativo? Porque ele que vai ajudar o programa a identificar se o programa está instalado no servidor, no host, ou se ele está instalado em uma máquina cliente. Então, a gente vai executar esse arquivo aqui. Execute este aplicativo primeiro no servidor e logo depois, após,
nas demais máquinas. Então, quando a gente instalar esse aplicativo, ó, ele fez uma cópia, pode ver aqui, ó, sofreu uma alteração, todos os arquivos foram copiados e agora ele vai fazer uma validação para ver se ele encontra o arquivo do banco de dados que chama comercial.mdb no diretório do programa C2.comercial. Perceba que assim que eu der OK, vai abrir uma janelinha aqui com este caminho, C2.comercial. Comercial MDB. Foi bem rapidinho ali, mas se você quiser pode dar um pause no vídeo que você vai conseguir perfeitamente. Ele fez um link do programa com o arquivo comercial MDB, certo? Então, o programa foi instalado, certo? Mas ele ainda não está pronto para uso. Perceba que aqui na nossa área de trabalho não tem nenhum atalho. Para fazer isso, a gente vai ter que fazer de forma manual e é bem simples. Basta localizar aqui na pasta comercial ou aplicativo comercial. Daí é só criar um atalho dele na área de trabalho. E se você quiser, pode renomear F2, selecionar o nome do seu arquivo, né? Da forma que você quiser, que o atalho não interfere em nada. E para completar, faltam mais 2 passos. Primeiramente, a gente deve, não tem uma sequência, mas quando a gente tenta abrir o programa da forma que ele está, ele avisa a gente que a configuração regional está incorreta. Dá uma advertência aqui e fala como deve ser. Então, se você solicitar sortir, eles provavelmente irão fornecer esse aplicativo aqui, que chama configuração regional, que nada mais é um facilitador para fazer essa configuração. Caso você não tenha esse facilitador, a gente pode configurar manualmente também. É só acessar no painel de controle, aqui em relógio, idioma, região, e aqui alterar o formato de data, hora ou número. Aqui na guia formatos, é só acessar aqui configurações adicionais. Precisei dar um pause no vídeo aqui que meu ramal estava tocando. Então, voltando, a gente acessou lá no painel de controle, relógio de idioma região, alterar o formato data e hora, aqui em formato, cliquei aqui em configurações adicionais e abriu essa janela. Então aqui em números, onde está o símbolo decimal, vírgula, a gente troca para ponto, e onde está dígito, ponto, a gente troca para vírgula. Em unidade monetária, a mesma coisa, símbolo decimal, vírgula, a gente põe ponto, símbolo de agrupamento, onde está ponto, a gente põe vírgula. Aplicar OK, pode fechar o painel de controle. E o próximo passo é a gente acessar CMD, pode digitar aí. No Windows XP você vai no executar, que fica aqui embaixo, ou se for o menu clássico aqui, ou o atalho de apertar a tecla Windows R, digitar CMD. Mas para esse processo, no Windows 7, a gente tem que executar ele como administrador. Então digita CMD, clica com o botão direito, executar como administrador, e uma senha de administrador pode ser solicitada. Então a gente está acessando aqui o CMD como administrador, a gente vai digitar registrar vr32.executável. A gente vai fazer o registro de uma DLL essencial para o sorteio que o Windows não conhece. Que a gente vai estar dizendo para o Windows que a DLL sortir.dll é uma DLL confiável e a gente pode usar ela sem problema. Como que eu faço isso? Eu vou executar aqui no CMD esse comando como administrador e vou dizer para o comando: registre para mim a DLL sortir. Aonde está a minha DLL? Pode vir aqui, ó, um caminho local é C2 ponto barra comercial barra o nome dela, sortir.dll.
DLL. Agora, só dá um OK, ó. DLL, registro do servidor DLL em C2 ponto comercial. Sorteio e obteve êxito. OK. Pronto, nosso DLL está registrado. E agora é só executar o programa. Como ele na verdade, por padrão, ele já vem dois usuários: administrativo, né, que é o administrador, e o usuário sortir. Tá dando um erro aqui, por causa o meu patch, na verdade, no meu instalador aqui, eu tinha inicialmente a versão 7.5.4 e os arquivos aqui não são os mesmos, mas no seu CD, na pasta dados, a DLL que ele está falando que tem problema aí não vai ter problema e você vai poder usar seu sistema normalmente sem nenhum problema. É igual aqui no meu caso está dando, que só abrir de novo para vocês verem. No meu caso fala que a minha versão é 7.5.5 que não é compatível com 7.5.4. Ele fala que é essa DLL aqui que está acusando conflito. Mas no seu caso, a DLL no CD vai estar certo e você vai conseguir acessar o programa sem problemas. A instalação no servidor é bem simples. Aqui eu já tenho uma outra instalação aqui na minha rede e o processo é bem simples. Na verdade, no seu servidor a gente instalou, igual foi feito esse procedimento aqui, e a gente vai ter que compartilhar essa pasta na rede. Então eu vou compartilhar a pasta em compartilhamento avançado, compartilhar pasta, e aqui a gente define o nome para o compartilhamento: comercial sortir, só para ter uma identificação melhor. Aí a gente vai determinar as permissões. Quem vai ter permissão de acessar essa pasta? Aqui, por padrão, o Windows já traz todos e com permissão de leitura. A gente pode, se você tiver um grupo de usuário bem definido, você pode vir aqui definir seu grupo ou apenas o usuário e marcar quais serão as permissões, que no caso do sorteio tem que ser leitura e escrita. Aqui a gente vai definir aqui as permissões, vou deixar todos mesmo, certo? No OK, aplicar OK. Em segurança, a gente vai ter que colocar esse mesmo grupo com a permissão de modificar, ler, executar, leitura, gravar. Tem que ter todas essas permissões aqui. No caso, eu coloquei usuários autenticados. A gente poderia colocar aqui também, por exemplo, para ficar mais amarrado, pode colocar todos. Vai verificar o nome aqui, todos, e a gente determina que serão todas as permissões. Ele vai poder gravar e modificar dados, além de ler e executar. Aplicar OK. Pronto. Essa minha pasta aqui está compartilhada, a gente pode acessar. A gente pode ver aqui que ela recebeu um nome de compartilhamento na rede. E supondo que eu fosse instalar essa minha máquina como cliente, antes de eu executar esse aplicativo aqui, eu deveria definir aqui no diretório do meu programa aonde vai estar o banco de dados. Eu estou dizendo para o programa, o banco de dados não é local, ele é instalado em um servidor. Aonde que eu vou dizer isso para ele? Esse aplicativo aqui é o responsável por fazer a amarração, mas ele precisa ter uma validação para isso. O arquivo que ele usa como base para fazer essa validação é o arquivo que chama caminho. Esse arquivo aqui, caminho.
ele faz a seguinte validação: o arquivo ini, caminho.ini, está preenchido? No caso, como tem um ponto final aqui, ele é considerado como não preenchido. Então ele vai buscar o diretório local. Quando a gente quer fazer a instalação na rede, a gente vai colocar o caminho do compartilhamento. Como eu tenho aqui na minha rede uma máquina que já tem instalado o sortir, que está aqui, está instalado e está compartilhado, eu posso copiar esse caminho aqui, Ctrl C, e colar no lugar desse ponto final aqui, ó. Pago o ponto, colo, salvo, pode fechar, e agora a gente teria apenas que executar esse facilitador aqui. Na quando eu OK aqui, vai aparecer para mim o caminho do servidor. Servidor conectou o banco de dados do meu servidor, certo? Aqui, como já está registrado, depois a gente teria que criar um atalho, fazer as configurações regionais, registrar a DLL do mesmo jeito. Aí agora eu vou entrar como administrador aqui. Pode ver que eu já tenho alguns usuários cadastrados. Ele linkou ao meu banco de dados. Não vou conseguir acessar aqui, como eu te falei. Pode ser que no caso aqui ele conectou sim, mas ele não apresentou aquele erro porque aquela DLL é mais para local. Mas aqui não tem erro. Aquele erro, no meu caso aqui, ocasionou somente no meu servidor. Na instalação de rede que a gente acabou de fazer aqui, não apresentou aquele mesmo erro. Mas a instalação de rede é essa, é só mexer no arquivo de caminho que ele vai mostrar pra gente, que ele vai mostrar para o facilitador onde está localizado o banco de dados para o meu sistema sortir. Como a gente definiu, no meu caso aqui, que eu defini, supondo que esse aqui fosse o meu servidor, eu defini que a pasta compartilhada na rede é compartilhada para que todos acessem essa pasta. Mas, no caso, quando alguém tentar acessar essa minha pasta, ele vai pedir nome de usuário e senha para, mesmo ter liberado para todos, ele precisa ter uma autenticação para poder acessar essa pasta. Para que o sistema não exija essa autenticação, a gente pode dizer para o Windows não quero essa autenticação, não quero exigir a senha para conexão. Como eu faço isso? Na minha central de rede e compartilhamento, eu vou aqui alterar as configurações de compartilhamento avançado. Logo aqui abaixo tem compartilhamento protegido por senha. E aqui está marcado ativar compartilhamento protegido por senha. Eu vou apenas desativar compartilhamento. Quer ver? Vou deixar como está aqui e vou acessar da minha máquina local, que ali eu estava remotamente. Vou acessar a estação que eu estou instalando. Perceba que ela pediu para mim o usuário e senha, certo? Então, se eu colocar aqui o usuário daquele computador e a senha, eu vou acessar. No caso, eu vou configurar para não pedir usuário e senha, certo? Vou tentar de novo. Agora não pediu. Então eu já estou tendo acesso à pasta do sortir. Tá bom, galera? O vídeo tutorial é isso. É bem simples mesmo a instalação. Espero poder ter ajudado vocês. E vou deixar na descrição do vídeo o meu nome, o meu e-mail, o meu Twitter, para caso vocês queiram entrar em contato. Valeu! Falou.